Olá pessoal, de volta, vamos lá então? Na aula passada a gente finalizou com uma questão, né, que mesmo o aluno Gustavo também o professor agora fazendo parte de um grupo, né, turma TI 34, vamos por aqui ó, em maior para a gente ver, mesmo eles fazendo parte, aqui eu estou com o aluno Gustavo, e o que aconteceu? Toda vez que ele vai criar um arquivo, vamos entrar na pasta compartilhada, tanto o Gustavo quanto o professor, ao criar um arquivo, vai continuar criando como Gustavo, e na verdade a gente já mudou isso, né? A gente quer que o arquivo, quando seja criado, seja da pessoa certa, seja do grupo certo, que é o grupo TI 34, para que todos que façam parte daquele grupo tenham o direito de alterar o arquivo, excluir, assim por diante. Então, mas como que eu faço isso? Por que não deu certo? O comando que a gente usou foi, então, o sudo, no meu caso aqui, user mode. User mode a gente pode usar para diversas coisas, mudar a pasta de destino, mudar a pasta raiz do usuário e também mudar o grupo original do usuário, né? Então a gente está falando aqui que G, o grupo que eu estou falando é a turma TI, ele vai dar até um erro agora, porque como eu já fiz isso, ele vai falar, nada foi alterado, né? Então, assim, eu estou falando assim que o Gustavo agora, né, tá comendo um pedacinho da letra aqui, ó. Então, a turma TI 34, o grupo, né, o novo grupo padrão do Gustavo vai ser a turma TI 34. Vamos ver. Aqui ele vai dar uma mensagem de erro, porque ele vai falar assim... Bom, deixa eu pôr aqui. Espera lá. Aqui vai dar um erro. Esse erro é porque o Gustavo não pertence ao grupo sudoers, tá bom? Isso também eu já tinha comentado em aula. Lembra que eu falei no início dessas sequências de 3 aulinhas que quando você usa o sudo, o usuário precisa pertencer àquele grupo, né? E o usuário original, que é o professor, ele já pertence a esse grupo, mas o Gustavo não. Então, esse comando aqui não vale fazer a partir de qualquer usuário, ele tem que ser feito a partir de usuários que pertencem ao grupo. Agora eu estou dentro do usuário professor, e se eu fizer esse mesmo comando, né, já tinha feito ele aqui, user mode -g, turma TI 34 Gustavo, ele vai falar assim, nenhuma mudança, porque ele já faz parte desse grupo, já é o grupo padrão dele. Só que então por que não deu certo? Não deu certo porque nós não fechamos a sessão e abrimos de novo. Então o ideal é que a gente encerrar essa sessão, dar um exit nela, vou dar um exit nesta sessão aqui também do professor, fechei as duas, vou abrir o put de novo, que é o programa que faz com que a gente acesse remotamente esse servidor, 192.168.1.140 é o IP, tem 2 caras aqui que tá errado, 2 pontos, e dou um open. Pronto, agora eu vou entrar diretamente como Gustavo, a senha dele é 123, muito bem, vou para a área do professor Marcos, professor, e vou para a pasta documentos e dentro dela tem uma pasta chamada compartilhada. Pronto, já estou lá dentro, Gustavo tem acesso a entrar ela. Isso, né? Quem são os usuários que podem entrar na pasta compartilhada, né? Se a gente voltar aqui quais são os direitos da pasta compartilhada? RWX, RWX. Os outros, eu vou tentar entrar com outro usuário daqui a pouco que não é o Gustavo e não é o professor. Vocês vão ver que ele não consegue sequer entrar nessa pasta. Ele chega até aqui, mas não consegue entrar na pasta compartilhada, porque nessa pasta entende que só quem pertence à turma TI 34 consegue. O único defeito nosso está sendo que quando a gente está criando arquivos, continua criando com o próprio nome. Vamos ver se sanou essa questão agora com essa alteração que a gente fez, ou seja, sair e logamos de novo, né? O comando a gente já tinha feito. Então, o comando estando tudo certo, se a gente fizer criar um outro arquivo Gustavo 3.txt, vamos ver. Então agora ele criou o arquivo Gustavo 3, olha só, gente, ele cria o arquivo certo com a turma correta agora, ó, turma TI 34, tá? E vai acontecer a mesma coisa com o professor e com tantos outros que pertencerem a esse grupo
só que tem que deslogar. Não adianta você fazer o comando e não deslogar, senão não vai dar certo. Tá? Então ele cria, e veja que o direito que ele dá é RW para o arquivo, né? De quem é o dono tem RW. Mas olha só que coisa interessantíssima, né? Mesmo sendo criado pelo Gustavo, o arquivo, e sendo da turma TI 34, ele está dizendo que o arquivo é leitura só para esse arquivo é somente leitura para quem pertence à turma TI 34. Agora, de pirraça, eu vou fazer um teste aqui. Nós vamos entrar com outro put aqui. Ó, put. Tá bom? E nós vamos, assim que entrar aqui no sistema, eu vou entrar com professor. O último penúltimo teste. Depois tem um último usuário, tá? Professor. Põe a senha lá do professor. Ok. Vou na pasta documentos, compartilhada. Então lá eu vou conseguir enxergar que o Gustavo criou um arquivo e na teoria eu poderia acessar porque eu faço parte da turma TI 34, né? Se eu criar um arquivo meu, ó, touch professor.txt, ele vai criar um arquivo também como professor da turma TI 34, só que ele está dando sempre esses comandinhos aqui, ó. RW para quem criou, ou seja, direito de leitura e gravação, mas somente leitura para os grupos. Isso significa que a pasta está compartilhada, mas o Gustavo criou um arquivo e ele deixa eu ler. Mas será que ele deixa eu alterar? Nesse caso, não. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui... vamos lá, eu quero apagar o arquivo do Gustavo. Estou de bronca com ele. Então, eu vou pegar aqui o arquivo do Gustavo 3.txt, que é esse que, na teoria, já é do grupo também. Vamos lá, vou apagar e ele vai falar que está protegido contra escrita. Porque está muito... aqui, ele está evidente. Porque ele está dizendo que só terá leitura. Tá bom? Então, galera, a gente vai ter que fazer uma alteração também na pasta. A pasta... quando eu criar qualquer arquivo ou a subpasta, subdiretórios aí dentro, vai ter que ter também feito isso, para que todo mundo tenha direito de todo mundo. Né? Uma pasta... Isso aqui, na verdade, você percebe que há uma diferença muito gigante com relação ao Windows, né? Cria uma pasta no Windows, pum, todo mundo tem direito. Aí você consegue até dar os direitos, né, no Windows, fazer... o processo correto, que poucas pessoas conhecem, mas dá para fazer. Quem é os usuários que têm direito, quem é que pode fazer o quê, dá para fazer também, mas eu digo, o padrãozão do Windows é abrir tudo. E o Linux ele já é muito fechadinho, por isso que dá mais segurança. E também por isso que as pessoas não gostam tanto de trabalhar com ele, porque ele é muito seguro. Tá? Eu vou fazer um último teste agora, eu vou fechar essa sessão, eu vou entrar com uma sessão aqui, ó. Eu vou entrar com uma sessão agora com o usuário COSAT, que a gente não tinha entrado ainda. O usuário COSAT, ele não pertence ao grupo Turma TI 34. Opa, fiz tudo errado, né, gente? Nada a ver o que eu fiz agora. Que eu estava falando uma coisa, aqui eu tenho que pôr o IP do servidor, 92.168.140. E quando você faz isso, então aí sim, ó, vou entrar com o usuário COSAT, com a senha, eu acho que é 123. Beleza, estou com o usuário COSAT. Eu vou entrar na área de trabalho do professor, na pasta documentos. Beleza, até aqui ele deixou eu ir. Porque a gente tem acesso de leitura, né? Deixa eu fechar a tela de baixo. Agora, te pergunto, consigo entrar em compartilhada? Olha, eu não pertenço ao grupo TI 34. Eu estou em outros, e outros tem 0. Então, se eu entrar aqui, ó, ele vai falar permissão negada. E é isso, galera, que eu queria mostrar para vocês, tá? Então essas 3 aulas são focadas nisso, para que vocês entendam que os direitos no Linux, eles são bastante, não diria complexos, mas tem bastante detalhezinhos, né? Como esse que eu falei há pouco, que para todo mundo ter o direito de todo mundo, eu vou ter que também trocar os direitos da pasta.
né, para que a pessoa, quando acessar, criar um arquivo, ela crie um arquivo com direito geralzão de todo mundo, para que todo mundo tenha acesso de apagar, excluir um arquivo do outro, tá bom? Às vezes, mesmo você estando numa pasta compartilhada, essa questão de direito ainda ela é muito racionalizada aqui pelo Linux, né? O que cada um pode fazer, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar nessas 3 aulas. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem. Em breve a gente põe mais aulas aí para vocês. Um abraço, até a próxima. Fui!